Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 620, né? Dando continuidade às nossas reflexões sobre as leis morais, ou as leis divinas ou naturais. E aí a gente está no item que começa na 619, conhecimento da lei natural. Vamos lá, vamos entender aqui. O que é que Kardec pergunta na 620? É muito importante essa pergunta, porque ela toca numa das questões centrais da relação com os espíritos, inclusive. Vamos lá. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? O que Kardec está perguntando é: quando nós estivermos desencarnados, isso significa que é uma certeza, é uma garantia de nós compreendermos melhor a lei divina? Olha aí. E o que é a lei divina? É a forma sábia de se conduzir na vida. O que Kardec está perguntando é: quando a gente desencarna, a gente é mais sábio? A gente compreende melhor a estrutura da vida? A gente compreende melhor a estrutura da realidade, uma vez que a gente esteja desencarnado? É uma resposta curiosa, porque talvez muitos simplesmente dissessem sim. Mas essa não é a resposta dos espíritos. Olha que interessante. Vamos lá. Resposta. Ela, a alma, o espírito, compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado. O que ele está dizendo aqui? Que mais importante do que estar encarnado ou desencarnado é o quanto você conseguiu evoluir pelos seus próprios esforços. Isso na prática significa o seguinte: muitas vezes um espírito encarnado vai compreender melhor a vida do que um desencarnado. É isso que ele está dizendo. Porque a relação direta não é estar no corpo ou fora do corpo. A relação direta é o grau de perfeição, de aprendizado, de sabedoria que você conseguiu desenvolver em si. Então vamos lá, vou ler de novo e aí eu vou até mais na frente. Ela compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva a sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Quer dizer, então eles estão dizendo, sim, a lembrança quando você está dizendo, a compreensão sua, se você comparar você com você compreende melhor desencarnado, mas não quer dizer que a questão central seja estar desencarnado. A questão central é a sua maturidade. Quando você encarna, você apenas vai conservar a intuição, o sentimento, uma compreensão que não é clara. Eu gosto muito de uma tradução do Eclesiastes que diz que tudo é névoa. É um trecho do Eclesiastes. Quer dizer, quando a gente está na carne, tudo está embaçado. A gente não tem aquela compreensão direta, a gente tem uma intuição daquilo que a gente já compreende. E aí continua, É uma lembrança intuitiva após a união ao corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem que ele a esqueça. Então, o que acontece? Sim, haverá uma lembrança intuitiva, mas mesmo essa lembrança intuitiva frequentemente é perdida. Então, olha como é delicado estar num corpo físico. A gente tem uma compreensão lá, de acordo com a nossa conquista. A gente nasce num corpo, preserva a intuição, mas é muito comum que a gente permita que essa intuição seja esquecida, seja relegada, seja colocada num cantinho lá distante. Na prática, o que é isso? Na prática, isso significa o seguinte:
Se nós quisermos aproveitarmos a encarnação, nós precisamos cultivar essa intuição das leis divinas. Nós precisamos cultivar essa compreensão das leis divinas. As coisas não são dadas assim, agora eu quero ser sábio, agora eu quero entender Deus, agora não é assim que funciona. É necessário um esforço sério, consistente, para que a gente não perca as intuições daquilo que a gente já sabe. Porque vai haver um bloqueio, vai haver uma dificuldade. E aí entra a história do livre-arbítrio, da vontade. Eu quero conservar e ampliar minha compreensão das leis divinas. Eu quero sentir e entender melhor a estrutura do universo. Eu realmente quero desenvolver sabedoria. Então, esse ponto é central, porque é uma decisão íntima muito profunda. Ninguém está vendo. Você pode ser um líder aí, religioso, social e tal, aparentar ter uma grande evolução, mas como você não cultivou essa decisão íntima, não cultivou, sequer teve, a sua compreensão da lei divina não vai existir. Resultado, você vai se perder nos caminhos da vida, como a gente vê todo dia e pode acontecer com qualquer um de nós, sem dúvida. E muitas vezes a gente se perde. Mas quando a gente está buscando isso, a gente retoma. Opa, cadê a minha compreensão da lei divina? Cadê a compreensão de que o universo é um todo inteligente e estruturado? Cadê minha compreensão de que Deus cuida de todos nós? Cadê a minha compreensão de que eu sou um ser imortal? Então, essa intuição é nossa, mas é de nossa responsabilidade não permitir que ela se perca pelos maus instintos. E aí Kardec agora vai na 621 perguntar: onde é que nós procuramos? Entendeu a questão seguinte? Porque os Espíritos estão dizendo, olha, vocês reencarnam, a compreensão da lei divina é de acordo com o desenvolvimento de cada um, mas vocês reencarnam e vocês vão ter uma intuição. E é muito comum vocês jogarem fora essa intuição, vocês perderem essa intuição, porque vocês não se preocupam em cuidar dessa intuição. Qual é a pergunta seguinte? Ok, onde está esta intuição? Ok, onde está escrita a lei de Deus? Entendeu a pergunta? Quer dizer, onde é que eu busco isso? Cadê a fonte? Onde é a fonte? Onde é a fonte que eu posso me reabastecer desta compreensão, dessa intuição da lei divina? Então, a 621, a pergunta é exatamente a seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Resposta simples: na consciência. Aí Kardec, ok. Entendi. Aí ele manda 621A. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, qual a necessidade que ela precisa de revelar? Mas já está nele. Já está em nós. Para que revelador? Para que vocês? Para que os profetas? A gente não já está na gente? Não já está dentro da gente? Por que é que eu preciso de Moisés? Já está dentro de mim. Por que é que vocês estão aqui me ensinando isso? O que vocês estão ensinando é a lei de Deus. Então, para que se já está em mim? Olha que pergunta interessante. Desafiadora para os espíritos. Aí os espíritos dizem, ele, o homem, desde que o homem traz na consciência, a pergunta é essa, diz,
ele, né, o homem, a havia esquecido e desprezado. Aí a gente volta para 620. Quer dizer, trazemos a intuição, mas muitas vezes a gente despreza essa intuição, a gente não cultiva, a gente não busca, a gente não desenvolve, a gente não vive. E aí, por isso, por nós termos esquecido e desprezado, os Espíritos explicam, ele havia esquecido e desprezado, 2 pontos. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, o objetivo da revelação, na verdade, é um ato de misericórdia de Deus, quer dizer, você pegou, deu para a pessoa, explicou tudo, ensinou, fez junto com ela e deixou ela dar conta. E aí ela não pratica. E aí ela vai esquecendo, não vai lembrando mais, não vai se importando, não vai refletindo sobre aquele aprendizado. Chega uma hora que ela não sabe mais fazer aquilo que você ensinou. Ela não mais entende aquilo que ela sabia. E aí vem a revelação, quer dizer, a revelação é um ato de misericórdia divina para que a criatura lembre ou relembre o caminho da verdadeira felicidade. Então, daí os profetas, daí o próprio Cristo, daí Allan Kardec. É o caminho de lembrança do que já está em nós e nós esquecemos. Bem, esse é o ponto, né? Entender como é que funciona essa dinâmica, quer dizer, a consciência é a fonte, a revelação espiritual é uma forma de nos estimularmos para irmos na nossa fonte beber. Por isso que o ensino espiritual, ele não atinge seus objetivos se ele é apenas decorado ou seguido sem consciência. Porque o objetivo de todos esses ensinos elevados é que a gente amplie a nossa consciência, o diálogo com as leis de Deus que já estão dentro de nós. Porque se for só externo, a gente esquece. Na outra encarnação a gente não vai lembrar. Mas se for algo profundo, aquilo vai ser uma intuição cada vez mais poderosa. Essa é a diferença de um aprendizado real. Bem, espero que tenha contribuído para as suas reflexões. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo toque nossos corações, com alegria, com ternura e com paz. Precisamos cultivar serenamente essa busca que muitos chamam de Cristo interior, consciência, a divindade em si, esta conexão profunda com Deus. Como cultivar isso? Primeiro e acima de tudo, pacificando o próprio coração. Pacificar o coração não significa se tornar inativo, inútil, preguiçoso, jamais. Pacificar o coração significa aceitarei todos os desconfortos necessários íntimos para que a ligação com minha consciência seja profunda, continuada e verdadeira. É como uma mina que você vai escavar em si mesmo, até fazer um túnel que vai fazer uma ligação maravilhosa. É a terra árida que você vai cavar com as mãos, até que brote a água da felicidade e jorre por todo o teu ser. Cultivar a consciência da lei divina é a postura íntima. Compreender a vida como um imenso mecanismo dinâmico, inteligente e amoroso. A relação entre os seres, a relação com
animais, plantas, a relação com os acontecimentos de cada dia, os pequenos acontecimentos também. E entender que tudo isso vincula-se à lei de Deus. Tudo isso foi pensado por essa mente poderosíssima, porque nos ama. Foi por amor que isso aconteceu. Tudo são oportunidades para ampliarmos a nossa compreensão das leis do Pai. Tudo são oportunidades para aprendermos a dialogar com mais profundidade conosco mesmo, que significa também com Deus. Esse diálogo íntimo continuado com Deus, em clima de plena tranquilidade, é o essencial que indicamos. Não é como vocês fazem. Ai meu Deus, por que meu carro quebrou? Isto não é diálogo, às vezes é até revolta. O diálogo íntimo é sereno. Pai, me ajuda a entender o sentido desse pequeno acidente. E pensar sobre isso. Pai, me ajuda a entender o sentido dessa doença, ou deste aumento de salário, desta promoção que recebi. Pai, me ajuda a entender o sentido de eu ter esse filho tão maravilhoso. Esta criança tão alegre, tão feliz. Qual o sentido disso, Pai? O que tu quer me ensinar com essa experiência? Sim, filhos. Ao invés de lembrar do Pai para lastimar e reclamar, por que não para conversar amorosamente? Qual o sentido, Pai, das experiências que eu vou ter no dia de hoje? Qual o sentido, Pai, das experiências que eu tive no dia de ontem? Se você fizer isso, você vai estar cultivando uma intuição verdadeira da lei divina. Você vai estar dialogando com a consciência. E se você fizer isso, pouco a pouco você vai começar a ouvi-la e se tornará uma pessoa mais sábia, mais equilibrada, mais justa e mais amorosa. Portanto, filho, ouvir a consciência é uma prática diária do verdadeiro cristão, cultivada com a confiança do que o Cristo sempre estará auxiliando a uma compreensão mais bela, mais ampla e mais sábia da obra de nosso Pai. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.